Pronto, então boa tarde. Eu sou Ana Carina Cabral, sou professora do Departamento de Terapia Ocupacional da UFPE, faço parte do Laboratório de Tecnologia Assistiva e Terapia Ocupacional e estou na coordenação do projeto Incluir UFPE. Esse projeto, ele iniciou em 2020, durante a pandemia, e o objetivo do projeto de extensão é prestar assistência aos estudantes e aos profissionais com deficiência da Universidade Federal de Pernambuco, com relação à eliminação de barreiras e à prescrição e desenvolvimento de tecnologia assistiva, visando a inclusão dessas pessoas nas suas atividades, nas suas ocupações, nas atividades acadêmicas e atividades laborais, principalmente. O projeto, ele conta com uma equipe interdisciplinar e interinstitucional. Essa equipe é formada por estudantes, por professores e por profissionais, tanto da UFPE, quanto de instituições como o Instituto Federal de Pernambuco, a Universidade Federal de Santa Catarina e a Universidade Estadual de Santa Catarina. Aqui na Universidade Federal, nós temos o apoio e a parceria do Núcleo de Acessibilidade, né? A equipe do projeto é constituída tanto por profissionais da saúde, terapeuta ocupacional, né? Fisioterapia, medicina, quanto das tecnologias, né? A equipe das engenharias, do design, da educação, né? E com a parceria do NASCE, a gente também tem toda a equipe do NASCE junto conosco dentro da equipe do projeto Incluir, tá? Então, são várias pessoas da equipe que estão aqui, que ia demorar muito se eu fosse apresentar todos, mas eu queria agradecer a participação e a parceria de toda a equipe, né, que está presente, e em nome do projeto, agradecer também ao NASCE pelo apoio. Hoje, né, faz parte das atividades do projeto, uns ciclos de palestras, né, de grupo de estudo sobre deficiência, sobre inclusão, funcionalidade, né, e hoje a gente conta com o NASCE, com o Núcleo de Acessibilidade, para compartilhar conosco suas experiências, né, e nós convidamos a equipe, representada pela pedagoga Kátia Virgínia, né, que vai compartilhar conosco, e aí eu queria passar a palavra para o coordenador do NASCE, fazer aqui sua apresentação, né, e ficar bem à vontade, tá? Antônio, seja bem-vindo, muito obrigada. Sim, antes de passar, para não esquecer, eu queria fazer minha descrição, né, porque eu estou vendo aqui algumas pessoas que são do projeto, né, que fazem parte são público-alvo do projeto, né, então, eu tenho cabelos castanhos abaixo do ombro, uso óculos, minha pele é morena clara, estou usando uma camisa estampada com listas, né, de cor preta, branca e bege, e no fundo da minha tela, né, eu estou numa sala, no fundo, com um quadro na parede, né, e a pintura de cor branca na parede, e um quadro atrás e uns livros, tá? Então, sejam todos bem-vindos e bem-vindas à atividade hoje do Projeto Incluir UFPE. Então, boa tarde a todos e todas que estão aqui presentes. Primeiramente, eu quero agradecer a participação dos professores, dos estudantes e dos profissionais, dos técnicos administrativos de diversas áreas. Primeiramente, eu vou fazer a minha audiodescrição, né, porque é algo muito importante para que as pessoas cegas possam conhecer o meu perfil. O meu nome é Antônio e o meu sinal é abaixo, na região do queixo, do lado esquerdo. E o que seria esse sinal? Esse sinal é algo próprio da cultura surda. Eu tenho barba, na parte inferior, na parte inferior do queixo, a parte branca e o bigode preto. Meu cabelo são pretos e minha camisa de manga curta da cor preta. O fundo em que eu estou é um pouco bege, a cor bege.
e com listras brancas também. E eu sou uma pessoa surda. E utilizo a língua brasileira de sinais, e que a gente comumente chama de Libras. E quem está fazendo a minha tradução é a Elizabeth, porque é algo necessário para que as pessoas que não utilizam a língua possam entender o que eu estou falando. A audiodescrição dela ela tem cabelos cacheados, na cor laranja com marrom, e a camisa preta de manga curta. Aqui também se faz presente a vice-coordenadora, que é a Irani, e eu sou coordenador do NASCE, né? A vice é ouvinte e eu sou uma pessoa surda, e nós nos comunicamos através da Libras. Eu sou professor de Libras do Centro de Educação e ensino a disciplina de Libras tanto para os cursos de pedagogia como as licenciaturas diversas. E trabalho já há um bom tempo no Núcleo de Acessibilidade. Irani é ex-aluna também da UFPE, formada em Pedagogia e trabalha na área de acessibilidade até hoje. Eu queria agradecer e também parabenizar a professora Ana Karina pela organização desse projeto de extensão, que é muito importante, que é algo que é necessário ser divulgado. E também agradecer a nossa servidora, que já está aposentada, Wilza, pela participação efetiva dela também nesse projeto. Também quero agradecer a nossa pedagoga, Kátia Virgínia, que ela é mestre em educação e, como eu já disse, é pedagoga do Núcleo de Acessibilidade. Kátia já tem bastante experiência nessa área e ela é muito importante para o Núcleo de Acessibilidade. E falando um pouco da perspectiva da UFPE, a quantidade de alunos está aumentando cada vez mais. Como eu já falei, tem a Elizabeth, que está fazendo a minha tradução agora no momento, e também tem a Monique, que elas vão revezar no tempo da tradução e da interpretação também. Eu vou contar um pouco do histórico do NASCE. Mais ou menos em 2013 foi começado umas reuniões com os setoriais de Recife, de Caruaru, do CAV, para começar a projetar o que seria o núcleo de acessibilidade. E em 2014 é que de fato começou, em janeiro de 2014, que teve a portaria. E em 2016, após 2 anos de instituído o núcleo agora é ligado diretamente ao gabinete do reitor. Então, com muitas lutas, foi conseguido esse espaço através dessa portaria de número 4 de 2016. E a perspectiva da UFPE relacionada às pessoas com deficiência já mudou bastante essa ótica. Tanto as pessoas cegas como as pessoas surdas, que entraram através do SISU, adentraram o ambiente da UFPE e com isso foi aumentando a adesão dos alunos. Mas não foi só apenas as pessoas com deficiência que entraram. Também se deram essa oportunidade, na verdade, né? Que já existiam as pessoas sem deficiência e com isso as pessoas com deficiência adentraram e estão aumentando a população da UFPE. Kátia, quando eu estiver apresentando, ela vai dar informações mais detalhadas sobre a quantidade de alunos que temos. Atualmente, a reitoria se dá pelo professor Alfredo, e a partir da reitoria dele foi criada o Comitê de Políticas Afirmativas, que contam com o Núcleo de Acessibilidade, o Núcleo de Relações Étnico-Raciais e o Núcleo de Políticas LGBT. Esses 3 núcleos, em trabalho conjunto, fortalecem a perspectiva das pessoas com deficiência, as pessoas negras e também da comunidade LGBT. E é muito importante para que, através da relação e da união desses 3 núcleos, fortaleça a perspectiva das pessoas, né?
Também, através da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, aumentou-se a quantidade de vagas reservadas para pessoas com deficiência e também da comunidade LGBT e das pessoas negras. E o projeto incluir, através de Ana Karina, é muito importante essa relação, essa parceria que a gente instituiu para poder desenvolver ainda mais os nossos trabalhos dentro da UFPE. Então, é importante que a UFPE sempre esteja aberta para a nova entrada de alunos, para que a quantidade de alunos com deficiência aumente, que também tenha mais perspectiva sobre a tecnologia, para que se conquiste cada vez mais e que os alunos com deficiências tenham cada vez mais conquistas dentro do espaço da UFPE. E Kátia, na sua explicação, vai poder dar mais detalhes sobre isso. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me procurar no Núcleo de Acessibilidade. E, desde já, agradeço pelo momento da minha fala e também a atenção de todos. Muito obrigada. A Ana Karina. Kátia, é isso? Professor Antônio ou Irani? Vocês fiquem à vontade, tá? Karina, é Vanessa que vai Isso. passar os slides, né? Isso. Assim, eu posso começar antes dos slides, porque primeiro eu vou fazer um agradecimento pelo convite. Estou representando uma parte do NACE. O NACE ele é grande e é pequeno ao mesmo tempo, porque se a gente comparar com o universo da instituição, nós ainda somos pequeninos, precisamos realmente expandir para que, de fato, a gente contemple o universo de estudantes da universidade e que carecem muito desse apoio, desse suporte. Então, muito obrigada pelo convite, em nome da equipe de atendimento, que é a equipe que eu faço parte, que eu vou explicar com mais detalhes mais na frente. Eu agradeço muito esse convite, estou representando uma equipe de alguns profissionais, e a gente lida diretamente com o estudante com deficiência. Então, é um prazer poder falar do nosso trabalho, que não é algo, vamos dizer assim, não é algo impossível de se compreender, não é algo difícil das pessoas se interessarem. Ainda há uma mística em relação às pessoas com deficiência, como se elas não pudessem ou não tivessem o direito de suas escolhas. A gente vai discutir um pouquinho disso. Eu estou fugindo um pouquinho do roteiro, meninas. Peço desculpas aos intérpretes, mas é porque é só para contextualizar. Então, muito obrigada, Karina, pelo convite. Obrigada, Irani, pela indicação e Antônio. Algumas pessoas da equipe talvez não tivessem essa disponibilidade por outras demandas, mas para mim é sempre um prazer, eu sempre me coloco disponível. Então, a gente vai trocar. Na verdade, eu tomo isso como uma conversa. Quando eu li lá a palestra, eu fiquei assustada, mas para mim é uma conversa poder falar sobre o NACE e sobre o trabalho que a equipe faz e desenvolve para os estudantes, com os professores e também para os professores, porque existe isso, não é só com os professores, é mais para os professores também. Então, muito obrigada. Eu vou me autodescrever, porque eu já vi a Aniele, que está aqui presente. Gostei de ter visto o Josué, ainda não o conhecia, mas eu creio que é ele, de Engenharia Eletrônica. Muitas vezes nos falamos, trocamos e-mails, e eu não o conheço pessoalmente, então que bom que está aqui presente. Creuza também, que eu acho que é a de Pedagogia, são os alunos que estão aqui. Estou muito feliz da participação de vocês. Eu sou uma mulher negra, meus cabelos são pretos, realmente não são castanhos, são pretos de verdade, eu nunca pintei, na altura dos ombros. Eu uso óculos. No momento eu estou sem filtro, ou seja, não estou de maquiagem, então eu estou ao natural. Estou usando uma blusa sem mangas, estampada com algumas flores e folhas em tons pastéis, então há um misto de laranja, amarelo, vermelho. Estou sentada aqui no quarto que era do meu filho, que
recentemente se mudou e eu transformei num quarto de estudo e de escritório. E atrás de mim é uma parede branca e tá um fundo fosco, para ficar mais confortável, para não ficar aquela coisa muito distoante, mas o fundo é branco. É isso. Então, vamos discutir, não. Vamos conversar hoje um pouquinho sobre algumas orientações, porque não tive condições, nós não tínhamos condições de trazer tudo que a gente orienta para professores e coordenadores. Então, são as principais orientações que o NASCE disponibiliza para os professores e as coordenações de especificidades. Eu vou usar alguns termos pedagógicos, mas se vocês tiverem dúvida, podem sinalizar. De estudantes e servidores, mas o foco são os estudantes hoje, mas nós também atendemos servidores com deficiência ou outras necessidades educacionais específicas que vocês vão poder compreender melhor mais na frente. Por favor, pode passar. Bem, vocês estão vendo aí nesse slide, eu vou falar, Aniele, não se afobe, eu vou explicar tudo que está no slide. O professor Antônio ele já falou, já fez uma fala inicial, nosso coordenador, e nós temos a presença da vice-coordenação, que é a Irani, e o NASCE, como eu disse, são algumas pessoas, e a gente pode determinar assim, algumas equipes que trabalham no NASCE, que fazem o NASCE, e que tentam, de alguma forma, rompendo barreiras, porque a gente sabe que elas existem. Ainda que a gente não admita, ainda que a gente pense ou creia que porque tem um núcleo, as barreiras, muitas já foram rompidas, ainda não. Nós ainda temos um longo caminho, não é algo que vai ser resolvido. A inclusão e a acessibilidade não é um projeto de curto prazo, é um projeto de longo prazo. E infelizmente porque os alunos eles estão entrando na instituição. E é infelizmente por causa disso, porque quem está entrando ainda sofre reflexo da falta de preparo que a instituição teve para receber esses estudantes. Mas que bom que vocês estão entrando. Isso não significa que é ruim, pelo contrário, porque assim vocês nos movimentam, fazem com que a gente pense quebra-cabeça e planeje como que a gente vai, sim, promover a formação de vocês, porque vocês entraram na instituição não foi a passeio, não foi simplesmente porque cansaram de estar em casa, vocês buscam uma formação. Então, em cima disso, que a instituição e nós, e com outras parcerias, queremos trabalhar nessa perspectiva de o que a gente pode fazer, como fazer para esse estudante ter ser tratado da mesma forma que os demais colegas. Como que ele vai desenvolver a sua formação de modo efetivo, porque também vocês não estão aqui, eu creio, eu defendo muito essa ideia, vocês não estão aqui para pegar um diploma e guardar na gaveta. Muitos eu sei que têm a intenção e já trabalham até na área. Então, o propósito do NASCE é esse, poder ser essa ponte, mediar essa formação de vocês da melhor forma possível. Somos perfeitos? Não, mas a gente está trabalhando em cima disso. Então, o setor ele é constituído, né, pela assessoria e o apoio técnico administrativo, na pessoa de Rafael e de... Esqueci o nome, me perdoe. Roberta entrou recentemente. Roberta entrou recentemente, ela e Rafael são responsáveis pelo setor administrativo. A assessoria ela era realizada por Gutenberg, que vocês talvez não lembrem, talvez alguns estudantes lembrem, mas ele está fazendo doutorado fora. Existe o setor de acessibilidade comunicacional, que é constituído pela equipe de tradutores e intérpretes de Libras. E, se eu não me engano, hoje nós estamos em 11. Eu não tenho muita certeza, mas porque, graças a Deus, recebemos aqueles estudantes que antes estavam no contrato e finalmente foram efetivados, passaram no concurso. E que bom que vocês chegaram agora. Alguns já têm a experiência do setor. A Monique está chegando agora, mas ela tem muita experiência na instituição, né? Não é de agora que eu a conheço. A gente pode não trocar ideias, mas não é de agora que eu a conheço na instituição. Temos o setor de ergonomia inclusiva, que é o setor que a servidora Simone está à frente desse setor. No momento ela está afastada, mas esse setor ele está atrelado
justamente a Comissão de Acessibilidade Física, né? E trabalha também em parceria com a Superintendência de Infraestrutura, que é a Sinfra. Então, um setor importante, porque a gente sabe, basta olhar no campo, andar um pouco pelo campus, dentro dos centros ou fora, externamente, que a gente percebe que há muito ainda que se transformar na instituição para se adequar aos estudantes que têm deficiência física ou mobilidade reduzida, ou até mesmo pessoas cegas ou surdas, porque faltam, né, elementos sinalizadores e indicadores dos espaços. Temos também um serviço de estudo e assessoria pedagógica em acessibilidade, representado pela nossa servidora Socorro, que é um setor também muito importante no NASCE, porque ela trabalha trazendo para a gente um olhar estatístico, vamos dizer assim, dos dados, né? Não só de quantitativo de estudantes, mas de elaboração de editais, um olhar mais específico, mais matemático, vamos dizer assim, números, e um olhar pela experiência que a servidora tem, traz para a gente alguns elementos que, se não fosse o papel dela dentro do NASCE, a gente ainda não conseguiria abarcar. Elementos voltados para avaliações externas, voltados para a melhoria e o desenvolvimento do trabalho no setor. Então, é tão fundamental quanto qualquer um desses outros que eu já citei. E, por fim, mas não menos importante, nós temos o Laboratório de Acessibilidade, que fica localizado, onde nós também estamos localizados, o NASCE, o centro, né, a central de Recife, que é lá na Biblioteca Central, no segundo andar, mas o laboratório fica no térreo, que é o laboratório que trata, vamos dizer assim, que lida com os materiais para adaptação, tanto para pessoas cegas, algumas especificidades que precisam de adaptações de materiais por conta do leitor de tela, por exemplo, então são fundamentais. Infelizmente, os servidores, como eu disse, a gente parece uma equipe enorme, mas não é. Imagine que nesse setor, por exemplo, há um único servidor responsável, alguns bolsistas, para fazer conversão de textos de todos os estudantes em todos os cursos, aqueles que nos procuram. Então, imagine a dificuldade do trabalho. Mas a gente está ali, a gente não desiste, né? A gente segue firme, porque é importante que a gente se faça, sim, presente, que a gente busque, sim, minimamente atender às necessidades desses estudantes, né? Pode passar, Vanessa. Não sei se é você que está passando, mas eu estou dizendo. Antônio já falou um pouquinho da minha formação, mas eu vou só resgatar, porque eu acho importante, assim, uma vez que a gente defende que o estudante, independente dele ter a deficiência ou não, ele busca a universidade para uma formação, eu me coloco nessa situação. Eu fui formada na universidade, eu fiz o curso de pedagogia lá no CE, fiz a minha pós-graduação também aqui na universidade, fiz o mestrado, isso já faz alguns anos, terminei em 2016, e pretendo no futuro, não agora, fazer um doutorado, porque esse é o nosso viés, né? A gente sempre busca conhecimento. O estudante, ele pode, no começo, quando ele entra na instituição, ele pensa assim, não vejo a hora de terminar. Mas eu posso dizer, por experiência própria, quando vai chegando no fim, muitas vezes você só imagina o que mais eu posso fazer dentro dessa instituição. E eu digo isso, e sou a prova viva disso, de que e tantos outros, Irani, o professor Antônio, a gente não consegue se manter distante. E foi uma grata surpresa quando eu consegui ser chamada desse concurso que eu fiz, porque eu me imaginava, eu tinha esse sonho eu passei tantos anos estudando aqui, foram 5 anos de graduação, mais 2 anos de mestrado, eu tinha uma vida aqui dentro, o que mais eu posso, né? O que é que eu posso fazer mais dentro dessa instituição, e no que eu posso contribuir com a formação que eu tenho, com a formação que eu recebi aqui, com os professores, trabalhar com esses professores que eu tive. E aí eu estou aqui. Não imaginava estar no núcleo de acessibilidade, mas para mim foi excelente. Eu abracei essa causa, acho que todo mundo aqui sabe do setor. É uma causa que no começo você se assusta porque você não sabe como lidar. Eu sou professora de formação, mas a gente só sabe, né? Só pensa sobre
as especificidades de cada estudante, não só de deficiência, de lidar com as diferenças, de lidar com a heterogeneidade das pessoas, quando a gente trabalha na sala de aula, quando a gente é desafiado a pensar sobre. E aqui, quando eu cheguei nesse setor, foi isso que aconteceu. Eu fui desafiada na minha formação a pensar como, né, trabalhar junto com esses estudantes, o que eu, enquanto pedagoga, poderia fazer para que esses estudantes possam desenvolver suas aprendizagens, as suas habilidades, e se desenvolver e permanecer, porque o desafio não é entrar só, é um desafio, não estou dizendo que é fácil, mas muito maior é o desafio de você continuar, você se manter no curso. Está aqui esses 3 estudantes que eu já citei, Aniele, Creuza e Josué, está aqui eles para dizer como é difícil permanecer na instituição, por vários fatores, mas que o fator da questão da deficiência é um fator agravante, e que a gente precisa, sim, enquanto instituição, porque isso não é uma obrigação, uma responsabilidade exclusiva do NAS, a gente precisa, enquanto instituição, pensar sobre isso. Então, está aí a equipe de atendimento em acessibilidade e inclusão, da qual eu faço parte. Somos 2 pedagogas no setor, eu e Ana Kelly. Temos a assistente social, Juliana, que entrou recentemente no lugar de uma outra que estava conosco, Amanda, também uma pessoa maravilhosa. Temos a psicóloga Mariana e temos a fonoaudióloga Tássia. E qual o nosso papel no setor? Porque vocês podem imaginar assim, tem pedagogo, assistente social, psicólogo, fono, e esses profissionais trabalham como? Como é que vocês desenvolvem o trabalho de vocês? Cada um a sua formação, mas voltado para a questão educacional, acima de tudo, porque a psicóloga, por exemplo, ela não faz o acompanhamento terapêutico. A assistente social, ela trabalha, sim, com um viés, né, da vulnerabilidade social. Mas não é só isso, tem a questão educacional. A fonoaudióloga, ela não está no setor para analisar exames audiométricos e verificar o grau de surdez, de deficiência auditiva de ninguém. Ela está ali para colaborar enquanto fono, com o olhar que ela tem, e dessa especialidade que ela tem da fonoaudiologia, para atender não só estudantes surdos, mas a toda a comunidade, e ela faz esse papel muito bem. Então, é uma equipe tão fundamental quanto as demais que eu já citei no slide anterior. Tá certo? Pode passar, Vanessa. Um detalhe antes de eu continuar, quando eu me autodescrevi, eu esqueci de dizer que eu tenho um sinal em Libras, é assim, onde fica o óculos, tá? Que foi o professor Antônio que me deu, eu agradeço por isso. Peço desculpas porque eu sou péssima em Libras, é uma vergonha isso, eu tenho que admitir, mas eu não vou enganar ninguém aqui. Eu trabalho no núcleo de acessibilidade e é algo que eu ainda preciso melhorar em mim. Então, para vocês só terem uma noção, uma ideia de que não é porque eu estou no núcleo que eu domino tudo sobre acessibilidade, que a Libras é tão fundamental no setor e eu ainda estou engateando. Então, para que vocês não se assustem, e aí eu tenho que saber tudo sobre deficiência, sobre acessibilidade, a gente vai aprendendo. Né? É um construto, não é algo que a gente faz assim, um estalo de dedos e as coisas acontecem. Então, quem é esse público que a gente atende? Eu já falei um pouquinho, né? Já comecei dizendo um pouquinho quem são as pessoas, os alunos e os servidores, porque nós não trabalhamos só com estudantes. Hoje eu vou focar muito em estudante. Eu peço até desculpas dos servidores que estiverem presentes, mas é porque as orientações que eu trouxe aqui são voltadas realmente para a questão pedagógica. Então, porque houve a mudança de sala. As orientações que eu trago aqui são voltadas para as questões pedagógicas, para as questões didático-pedagógicas, ou seja, o miudinho, vamos usar nesses termos, da sala de aula, o trabalho do professor com o aluno. Então, eu não trouxe nada específico para os servidores, mas nós também trabalhamos na perspectiva de atender aos servidores da instituição que tenham alguma deficiência e aos docentes. Nós temos o professor Antônio, que é o coordenador, nós temos alguns outros professores, Arnaud, o professor Geraldo, que trabalham, que são professor Francisco Lima, que é pessoa com deficiência visual. Então, assim, a gente também dá um suporte para esses professores.
Mas hoje eu vou focar, gente, nos estudantes, tá? Então, a gente atende pessoas com deficiência e necessidades educacionais específicas. As deficiências que eu trouxe para vocês aqui, está no slide, eu vou ler por conta dos nossos alunos que estão aqui presentes. Então, a gente atende pessoas com deficiência visual, pode ser a cegueira mesmo ou a baixa visão, pessoas com deficiência física, a deficiência auditiva, que são pessoas que realmente não escutam, ou com deficiência auditiva ou surdez mesmo, fazem uso da Libras ou não, pessoas com deficiência intelectual, com transtorno do espectro autista, pessoas com transtornos específicos de aprendizagem, e aí a gente trabalha na perspectiva de atender estudantes que apresentem dislexia, disgrafia, desortografia, descalculia, e principalmente hoje cresceu muito o número de estudantes que nós atendemos com TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção, que pode ser com hiperatividade, por isso que está esse H aí, ou não. Não, toda pessoa com transtorno do déficit de atenção não necessariamente tenha agregado, associado à hiperatividade, tá? Também atendemos estudantes com altas habilidades e superdotação, e é um desafio, porque a gente nem sabe de fato, muitas vezes a gente tem dificuldade de dar essas orientações, porque aí você tem que ter essa conversa muito próxima desse estudante. E outras deficiências, são deficiências múltiplas. O que é isso? É quando há uma associação de uma ou mais deficiências, tá? Não é nada especial, são associações de deficiências. E só para nível de conhecimento, pessoas com necessidades educacionais específicas, pode ser qualquer um de nós também, gente. É lógico que a gente lida especificamente com quem apresenta uma dislexia, um TDAH, mas isso não é algo que é inerente à pessoa. Pode ser adquirido, é algo que pode surgir na fase adulta, não é necessariamente, a gente não descobre esse tipo de transtorno na infância. Muitas vezes ela só vem surgir, você só vem diagnosticar, ter a certeza desse diagnóstico na fase adulta. Então, qualquer um pode apresentar, né, uma necessidade educacional específica, que é aquilo voltado para a questão do ensino, para a questão da aprendizagem. Pode passar, Vanessa, por favor. Então, esse gráfico que eu trouxe para vocês, em formato de pizza, Aniele e Josué e Creuza, para trazer um pouco os dados estatísticos dos estudantes que a gente atende. Agora, como eu botei aqui, não está no slide, gente, essa informação refere-se a 2021, tá? E a gente recebe essas informações, esse quantitativo de alunos do STI, que é a Superintendência de Tecnologia e Informação. Então, está se referindo ao ano passado. É lógico que esse número já aumentou, tá? Mas a gente faz um relatório anual. Então, não quis trazer um dado repartido, porque a gente ainda está chegando na metade do ano, e a gente vai fechar só as informações referentes a esse ano também, no final, né, do ano, lá para dezembro. Mas por aqui vocês podem ter uma ideia. De um total de 472 alunos, são muitos, 124 alunos são acompanhados pelo NASCE. Eu vou explicar melhor como se dá esse acompanhamento, mas para vocês terem uma noção. Então, de um universo, e isso se refere ao campus Recife. Eu não falei de Caruaru, que nós temos uma setorial lá, e também temos estudantes com deficiência lá. Eu não estou trazendo informações de Vitória, que também tem casos de estudantes matriculados, pessoas com deficiência, ou NE, que a gente chama necessidades educacionais específicas de NEE, certo? Então, aqui é só Recife. Para vocês terem uma ideia, de um universo de 472, 124 nós atendemos. Isso corresponde a pouco mais de 26%, ou seja, veja quantos ficam de fora. 348 alunos. E por que ficam de fora? Eu vou explicar para vocês. Porque não é o NASCE que não quer atender esses estudantes. Vocês vão entender melhor mais na frente.
É só para vocês compreenderem o quanto a gente, né? Tá vendo que não é porque existe o NASCE, o professor trouxe aqui para vocês, que nós foi pensado, a estrutura do NASCE foi pensada, ele nasceu a partir de 2013, entre 2013 e 2014, mas nós só viemos começar a nos estruturar de fato para ir cada vez mais avançando nesse acompanhamento dos estudantes a partir entre 2017 e 2018, e a gente ainda está nessa caminhada. Então, muita gente ainda precisa fazer. As políticas públicas na área da educação inclusiva, elas ainda têm muito que avançar dentro da instituição, e a ZUNASCE, ele não é omisso a isso. Está aqui Irani ou Antônio para falar e nós buscamos, sim, abarcar esse universo. Pelo menos não tem como eu dizer que a gente vai atender a todos. De 472, vamos atender todos eles. Mas que pelo menos a gente consiga atender o máximo, porque aquele universo, aquele pequena amostra que a gente atende, isso vai replicando, e esses outros que não são acompanhados diretamente por nós também vão ser beneficiados de alguma forma, que esse é o nosso propósito. Nosso propósito não é mostrar números, nosso propósito é mostrar a efetividade na prática das orientações do trabalho que a gente desenvolve. Eu acho que eu não estou... Irani e Antônio, se tiverem alguma coisa a acrescentar, fiquem à vontade, mas eu creio que essa é a perspectiva da coordenação, principalmente, que está ali buscando e lutando. Pode passar, Vanessa. Eu trouxe... Agora sim vocês vão entender por que a gente não atende aquele número de alunos, né? Me referindo ao ano passado, todos os alunos, né, daquele gráfico, os 472 alunos do campus Recife. Vocês vão entender agora como é esse trabalho, né? Como é esse fluxo de trabalho da equipe. A equipe, agora eu vou me referir especificamente, gente, à equipe que eu faço parte, que é a equipe. Se eu estiver rápido, por favor, falem, porque eu sou meio acelerada quando estou falando, tá? Podem sinalizar. Essa equipe é a equipe que atende o estudante, que faz essa escuta e que elabora as orientações e encaminha para os professores e coordenações. Então, é por isso que eu trouxe esse olhar da equipe. E vocês podem ir colocando também, ao final, eu creio, a gente vai abrir para dúvidas e discussões, tá? Então, vou explicar um pouquinho desse fluxograma. Aniele, eu trouxe aqui para as pessoas que estão na sala um fluxograma para explicar um pouco, né? Como é que o NASCE atende, quem são as pessoas e quem são os parceiros do NASCE e o trabalho, né? Como é que é desenvolvido. Então, no primeiro quadrado, a gente colocou pessoas com deficiência ou necessidades educacionais específicas. E há uma seta, Aniele, Josué e Creuza, ligando os PCDs, eu vou tratar assim, não é uma forma ofensiva, é só uma redução, tá? E o termo correto não é pessoas portadoras de deficiência, por favor, apaguem isso na memória de vocês, são pessoas com deficiência, porque ninguém carrega uma deficiência, é uma característica, né, que a pessoa traz. Então, há uma seta entre o PCD e o NASCE, e do PCD, da pessoa com deficiência, para as coordenações ou os professores. Por quê? Porque o estudante, a gente trabalha na perspectiva da busca espontânea, né? Do estudante, a gente é um setor que está aberto para a busca espontânea do estudante, o interesse do estudante. Então, ele pode ir diretamente ao NASCE, ou ele pode ir por indicação, ele pode procurar uma coordenação, e essa coordenação, ou para o professor, né, em sala de aula, indicar que ele busque o NASCE. Não só o estudante pode buscar a coordenação, como a própria coordenação, independente do estudante, pode sinalizar para o NASCE. Coordenação, e geralmente os professores. Olha, temos o aluno tal e tal no curso, desculpem, e ele tem uma deficiência, mas vocês não encaminharam nenhuma orientação. Então, assim, a gente recebe essa demanda e a gente vai entrar em contato com esse estudante para convidá-lo para uma conversa, que é o que a gente chama de triagem. Outros parceiros nós temos também que podem fazer esse papel de nos sinalizar
os estudantes que eles perceberam que tem alguma deficiência ou alguma questão, para que a gente tenha também esse contato e essa conversa. E aí eu botei aqui, Aniele, NASE, que é o núcleo de atenção à saúde dos estudantes. Temos o NAEST, ficou separado, mas é NAEST, que é o núcleo da assistência estudantil. Temos o NEAP, que se refere ao antigo CEAP. Eu não sei se vocês lembram, que é o setor de estudos e assessoria pedagógica. Ele se chamava CEAP, e aí, a partir do momento que se desenvolveu, a equipe cresceu e eles tinham essa briga, essa luta por constituir uma portaria, uma normativa, uma resolução que regulamentasse o trabalho deles, porque eles são constituídos de pedagogos e técnicos em assuntos educacionais. Então, finalmente, eles foram valorizados em suas questões, alguns, é claro, a luta sempre continua, e aí mudou de nome, a nomenclatura é outra. Mas o serviço, o atendimento continua o mesmo, que é o NEAP, que é o núcleo de estudos e assessoria pedagógica. É importante falar deles, porque são parceiros nossos também, que tratam dessas questões pedagógicas, porque não trata exclusivamente de estudantes com deficiência, e sim de todos os estudantes. Então, se vocês têm questões, vocês são estudantes e têm questões pedagógicas, questões de sala de aula, com professores, com coordenações, vocês podem buscar, sim, a assessoria pedagógica desse setor, que tem profissionais excelentes, pedagogos e técnicos em assuntos educacionais, que podem dar essa atenção às necessidades de vocês, não só o NAS. Temos o NAS, que é o núcleo de atenção à saúde do servidor, e temos o SEI, que é o Centro de Estudos Inclusivos, que fica localizado lá no Centro de Educação, e a gente traz como representação desse setor Heloísa. E Heloísa é a nossa brailista, quando eu digo nossa, é da instituição, e a Aniele conhece bem, talvez Creuza também, e são profissionais que lidam com estudantes com deficiência visual, tanto com cegueira como baixa visão. E o papel dela também é fundamental, porque ela é braillista, mas ela também desenvolve materiais concretos, que são materiais físicos, para adaptação para esses estudantes, né? Porque o estudante cego, ele trabalha muito não só com a questão auditiva, que desenvolve muito a audição, mas também o tato. Então, ela também faz esse trabalho, fora de que ela colabora com a gente na questão de orientação e mobilidade no campus. Por quê? Porque o estudante com deficiência visual, ele precisa saber se locomover no campus, né? Então, eles não vão aprender sozinhos, eles precisam ter essa orientação de saber as direções, para onde seguir, como chegar. E ela desenvolve esse trabalho muito bem. Então, são esses parceiros. E como que a gente faz quando a gente recebe essa demanda? Ou seja, o estudante nos procura, ou as coordenações, ou esses parceiros. A gente faz uma triagem. Se eu estiver falando rápido, não esqueçam de sinalizar, que eu não vejo direito vocês. A gente faz uma triagem. Essa triagem é o quê? É essa escuta, como eu disse, é fundamental ouvir o estudante. Por quê? Não é porque eu estudo sobre acessibilidade, sobre inclusão, e eu busco conhecer as deficiências, que eu sei tudo. Porque não sou eu que vivencio o dia a dia nessa condição. Então, a gente precisa ouvir o estudante, e ele é que vai dizer para a gente como foi a vida dele antes do acesso à instituição. Ou seja, como era no ensino básico? Ele tinha adaptações de material, ele tinha acompanhamento em sala de aula, se é uma pessoa surda, ele tinha intérprete, faz uso de Libras, tinha intérprete em sala de aula. O que é que esse estudante tinha de estrutura, o que é que era ofertado de estrutura para esse estudante que ele vivenciou no ensino médio? Porque é uma realidade diferente, né? A gente agora está no ensino superior. A gente não tem, né, previsto, embora esteja lá na LBI, mas não tem exatamente previsto um acompanhamento, vamos dizer, da equipe especializada, que é o AEE, o Atendimento Educacional Especializado. Nós não temos isso, que esse atendimento ele só ocorre na educação básica.
Eu estou fugindo completamente do roteiro, me perdoem, viu? Mas é só para explicar para vocês. Então, assim, a gente não faz esse papel de ensinar no contraturno, de atender esse aluno com recurso, uma sala de multirrecursos, para que ele se desenvolva. Não. No ensino superior é diferente. No ensino superior, como a ideia é que o estudante desenvolva a autonomia, então ele fica mais só. Mas isso não quer dizer que a gente deixa ele solto. Porque se ele tem uma especificidade e ele não tem uma adequação, o que é que ele vai conseguir fazer e desenvolver? Que habilidade ele vai desenvolver? Como é que a potencialidade dele vai aflorar se ele não tiver esse apoio? Então, a gente faz essa triagem, essa escuta. Depois, a equipe se reúne, né? Como eu já disse, somos 5 profissionais, então a gente sempre discute cada caso. É bom, eu vou frisar aqui para vocês que não é porque a gente tem 5 estudantes com autismo em determinados cursos que a orientação vai ser exatamente igual. Não, porque existem particularidades. Se a gente pensar a nível macro, a gente vai imaginar que a heterogeneidade humana entre as pessoas, não é infinita, mas é muito variada. O nome já diz heterogeneidade, não existe igualdade exatamente. Então, não tem como a gente dar a mesma orientação para um aluno autista num curso de educação física e sair replicando isso para todos os outros cursos, porque a experiência dele com o autismo é única. Isso vale também para os estudantes das outras deficiências, pessoas cegas, pessoas surdas. O estudante surdo, ele não necessariamente domina a língua, ele não sabe a Libras às vezes, não faz uso da Libras. E como que a gente vai atender esse estudante? Ah, mas ele tem um implante coclear ou ele tem um aparelho auditivo? Sim, mas o tratamento, como lidar com isso, não é da mesma forma. Então, enfim, a gente faz essa análise, discute, avalia a situação e aí sim a gente elabora um documento que a gente chama de orientações acadêmicas. E nesse documento a gente encaminha para as coordenações, para que as coordenações repassem aos professores que o aluno está matriculado naquele semestre. E por que a gente mesmo não encaminha para o professor? Porque o estudante muda muito. Às vezes o estudante ele não segue exatamente aquela grade prevista no curso. Ele pode deixar de colocar uma disciplina, ele pode mudar de turno, ele pode mudar de turma, ele pode ter vários professores. Não tem como a gente atender a contemplar todos os professores. E a coordenação sabe exatamente quem que está ali naquele semestre, naquele curso, naquelas disciplinas. Então, é muito mais fácil da coordenação chegar aos professores do que simplesmente esperar por nós. Então, o que a gente faz? Encaminha para as coordenações. E nesse documento, a gente dá essas orientações que eu vou passar para vocês já já, tá? Que é por estudante, não é por deficiência, é por estudante, porque, como eu disse, cada um tem uma especificidade. Tá? Tem estudantes que carecem de uma atenção diferenciada, outros nem tanto. E a gente faz isso com todos os alunos, porque eu disse que a gente, o STI mandou para a gente uma informação, né, a gente tem, do ano passado, de 472 alunos e a gente só acompanha 124. E esses outros, o que é que a gente faz? Bom, muitos estudantes, mesmo passando pela triagem, eles não têm interesse de serem acompanhados pelo setor. E por que eles não têm interesse? Porque eles são, mesmo sendo deficientes, eles são especiais, são melhores? Não, porque eles já têm uma vivência ou têm uma autonomia diferenciada, ou mesmo por questões de receios de se expor. Porque a gente não pode esquecer, eu tenho que dizer isso aqui para vocês, que a gente está lidando com seres humanos, com pessoas. Então, a gente tem que respeitar as vontades. Se o estudante não se sente bem, tem estudante que tem alguma fobia e não consegue se interrelacionar nem com os colegas, nem com os professores, e não consegue ter essa se expor, se sente exposto quando é o centro das atenções. Então, a gente precisa respeitar isso, tá? E aí a gente não pode impor o acompanhamento. Então, por isso esse universo tão grande, ou por o estudante, porque o estudante não conhecia o setor ainda,
isso ainda acontece, ou porque ele conhece o setor, mas não se sente, né? Assim, não sente necessidade de ter esse acompanhamento. Isso quer dizer que a gente também está com as portas fechadas para esse estudante? Não. Como eu disse, o NASCE está lá, disponível para atender todo e qualquer estudante que buscar o nosso atendimento. É claro que existem critérios. Quais são os critérios? Um dos critérios é ter um laudo. Por quê? Porque a gente trabalha na perspectiva de que precisa, de fato, garantir direito a quem é de direito. Né? Então, a gente precisa comprovar de que esse estudante que a gente acompanha, esse é o nosso papel. Ele é um estudante, ele tem um laudo ali, circunstanciado, provando que ele tem aquela especificidade, e por isso ele tem o direito do acompanhamento. Tá certo? Então, muitos estudantes ficam de fora disso, ou porque não tem um laudo, e aí a gente orienta que busquem um laudo, ou porque realmente não se sentem à vontade e não querem esse acompanhamento, tá certo? Então, talvez agora tenha ficado claro para vocês porque a gente não atende a todos, né? A lei daquele gráfico que eu mostrei. Antes da gente avançar, só uma informação a mais que eu esqueci de falar quando eu estava falando das deficiências. Vocês poderiam estar imaginando, ela falou de tantas deficiências, eu não vi ela falar do aluno, da pessoa que tem um quadro de ansiedade ou depressão, ou uma fobia social, porque aí são transtornos mentais. E nós não trabalhamos nessa perspectiva, porque pessoas com transtornos mentais, como esses que eu citei, depressão, ansiedade, fobia social, elas carecem de um acompanhamento terapêutico de profissionais especializados, ou seja, psicólogos, psiquiatras, e nós não fazemos esse trabalho no NASCE, nós não temos esse papel dentro do NASCE, porque a gente só tem uma psicóloga e a perspectiva, né, do trabalho dela é na questão educacional, orientações voltadas para as questões educacionais. Não a gente faz a escuta, é lógico, a escuta sensível desse estudante, mas se for algo que a gente vê que precisa de um profissional especializado, um profissional da área de saúde mental, então a gente não faz esse acompanhamento necessariamente, mas a gente também não deixa esse estudante solto, pronto, que se vire sozinho. Não é assim. A gente orienta para que ele busque exatamente o NASE ou o NAEST, porque é o setor que tem o atendimento em psicologia ou psiquiatria. Lá tem profissionais que vão poder, sim, dar essa orientação e trabalhar nessa perspectiva da saúde mental, das emoções, desse trato mais específico que esse estudante precisa. Ou a gente encaminha também para a rede pública ou privada, né? Quando o estudante ele não consegue o acesso ao NASE, porque a demanda também é enorme, a gente encaminha, assim, para a rede pública ou privada. Que aí são casos específicos que não adianta a gente dar uma orientação se ele não tiver esse acompanhamento. Por quê? Porque essas questões emocionais são fatores realmente agravantes e que demandam, vamos dizer assim, um trabalho diferenciado, que só quem é especialista na área que pode desenvolver minimamente. Pode passar, Vanessa. Bem, esse slide que eu trouxe, eu espero que vocês estejam conseguindo visualizar. Aqui a gente traz agora, eu vou entrar agora, finalmente, na questão das orientações acadêmicas, né, didático-pedagógicas, e as adequações que a gente sugere para os professores desenvolverem, né, em suas práticas, de modo a atender melhor, vamos dizer assim, as necessidades ou as especificidades que o estudante com deficiência ele apresenta, né, que ele carece. Porque não basta ele estar na sala de aula, né? O estudante está na sala de aula e a gente incluiu. Pronto, tem um estudante cego na sala de aula, eu estou incluindo. Não, minha gente, eu vou explicar mais na frente um pouquinho sobre isso. Não é inserir e pronto, acabou-se. Existem ações práticas e existem adequações necessárias. Tá certo? Se a gente chega numa palestra e o som está muito baixo, porque a primeira coisa que a gente vai fazer é sinalizar que não está conseguindo ouvir. E se a gente sinalizar e ninguém fizer nada, você vai ficar satisfeito, você vai querer acompanhar, você vai se sentir contemplado? Não vai.
Isso está lhe prejudicando, você não está conseguindo acompanhar. Então, imagine um estudante com deficiência entrar na sala de aula e está lá o professor. Estudantes, eu vou trazer alguns exemplos. Um estudante surdo chega na sala de aula, não domina Libras, mas faz a leitura labial. Mas o professor está lá de costa, falando na frente do quadro, mas de costa para a turma, falando e escrevendo. Esse estudante vai acompanhar o quê? Só a escrita? Ele não vai entender o que esse professor está falando, porque ele faz leitura labial. Então, assim, são questões atitudinais que eu vou detalhar um pouco mais, mas só para vocês terem noção que é necessário adequar. Não é um favor. Eu não estou sendo boazinha, se eu sou professora da turma, eu não estou sendo boazinha com a Aniele quando eu pego um slide e faço a descrição mínima do que está no slide. Eu não estou sendo boazinha nem legal. Isso é o meu trabalho, porque senão como que ela vai entender o que eu estou te falando ali? O que eu estou explicando? Então, assim, são orientações que a gente precisa dar, mas que o professor realmente só vai ter a partir do momento que ele busca e que ele é desafiado a buscar, né? Porque se você recebe um estudante com aquela deficiência e você sabe que não pode desenvolver sua prática como era anteriormente, então você precisa buscar, minimamente. Então, esse é o nosso trabalho, a gente instigar, motivar essa busca e orientar sobre o que é possível. Tá? Não é o fim do mundo se você não sabe. Eu nunca tive um estudante com deficiência, mas não é o fim do mundo. É difícil, né? É trabalhoso, mas a gente está aqui justamente para servir como ponte, né? Mediando essa situação. A partir de muito estudo, diga-se de passagem, porque a gente, como eu disse, eu não entrei no NASCE sabendo tudo que eu sei hoje. E eu não sei muita coisa, estou aprendendo também. Mas isso é fruto de busca, né? E eu acho que todo ser humano, ele faz isso, né? O ser humano que ele quer se desenvolver plenamente as suas potencialidades, as suas habilidades, ele vai ter que buscar, ele vai ter que estudar, ele vai ter que ter o máximo de trabalho que ele puder para adquirir isso. Ok. Então, explicando para todo mundo, a gente trouxe esse fluxograma também, para trazer para vocês, explicar para vocês quais são as bases das orientações que a gente apresenta no documento que a gente elabora e compartilha com as coordenações. Claro que, antes de eu iniciar, isso não é o único documento que a gente constrói, tá? A gente não constrói apenas o documento de orientações e encaminha para os professores. O NASCE também tem o guia de acessibilidade, que está disponível na nossa página. Nós também temos orientações específicas sobre determinadas características, né, de acordo com a deficiência, que funcionam, vamos dizer assim, como para o professor poder vislumbrar por que aquele aluno às vezes é mais lento, por que aquele aluno demora, a resposta dele é mais lenta, é mais demorada, ou por que eu preciso explicar mais vezes. Então, são características da deficiência ou do transtorno de aprendizagem. Então, a gente também disponibiliza esse material, tá no Drive, e a gente compartilha com as coordenações, com os professores. Não é só o documento que a gente elabora especificamente do estudante, porque aí são orientações para todos, tá certo? Então, qual é a primeira base, né, das nossas orientações? É o tempo. O tempo, ele se refere ao que exatamente? É o que está no slide, tá, Aniele? O tempo, quando a gente coloca orientações voltadas para o tempo, é a questão do tempo adicional para a realização das avaliações e atividades acadêmicas. E isso, eu destaquei aqui a LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão, número 13.146, publicada em 2015, porque é um dispositivo legal. Não foi a gente que pensou, vamos dar um tempo para esse estudante, um tempo a mais para esse estudante fazer as atividades, não é algo que a gente criou aleatoriamente. É algo que a lei determina e pelas características, né, dos estudantes, suas necessidades, a gente verifica, o professor há de comprovar isso, se ele acompanhar de perto o estudante, que ele precisa desse tempo a mais, sim, porque é um tempo para ele dar essa resposta, para poder ele atender às expectativas que o professor está lançando para ele.
Porque se o professor ele passa uma atividade e o estudante tem uma deficiência que, vamos dizer assim, atrapalha, interfere na sua interpretação. Ele passa um enunciado e o estudante precisa ler várias vezes, demanda um tempo para ele entender o que está sendo exigido dele. Então, assim, você vai penalizar esse estudante porque ele está gastando mais tempo, ele está gastando tempo porque ele quer? Não, minha gente. Ele precisa de mais tempo porque ele precisa ler mais de uma vez. Ele precisa, às vezes, vamos dizer assim, repartir aquilo que está sendo exigido na questão para poder ele compreender qual é a resposta que ele tem que dar, qual é o conhecimento que ele tem que resgatar para apresentar naquela questão. Então, assim, isso demanda tempo. Imagina você passar uma avaliação com um estudante cego que não usa o braille, que não tem um apoio de um ledor ou de um transcritor, para ele responder ali usando um leitor de tela. Primeiro que ele tem que ter o tempo e o acesso da tecnologia para ouvir o texto, e o texto tem que estar acessível para ele ouvir, e daí ele entender, compreender, fazer essa relação com o que ele está ouvindo, qual é a demanda, e aí dar a resposta. 10 questões. Então vamos botar metade, 5 questões. Dependendo do nível de exigência, ele vai gastar tempo nisso. Então ele tem o direito a esse tempo adicional. Somos muito questionados com relação a essa questão do tempo adicional, mas é algo que a lei prevê, porque sabe que é a especificidade, não é uma concessão, uma mera concessão por pena, não é. Há fatores biológicos, há fatores psicológicos que interferem na leitura, na interpretação, no tempo de resposta. Então, permitir também, nessa questão do tempo, a gente também orienta sobre o professor poder permitir tempo de intervalos, porque, por exemplo, o estudante que tem autismo, muitas vezes, pela dificuldade da convivência social, né, desse trato com o outro, ele se sente incomodado na presença de muita gente, o barulho incomoda, o estudante falando ao mesmo tempo, então, às vezes, ele sente necessidade de sair daquele ambiente. Isso é uma característica da deficiência, da necessidade dele. E a gente precisa entender isso. Então, a gente coloca também, dependendo do caso, se for um caso que o estudante relata esse incômodo, a gente coloca isso como orientação, né, no documento. Uma pessoa com deficiência física, eu vou gastar um pouquinho mais de tempo nesse slide, gente, porque eu preciso trazer exemplos, elementos para vocês poderem associarem, tá? Então, uma pessoa com deficiência física, se ela tiver, dependendo da deficiência, há certas atrofias, vou usar esse termo, mas não é o mais correto, mas há certas limitações e que aquela posição do estudante na cadeira de roda por muito tempo, aquilo ali provoca dores musculares, cansaço físico, e é um esforço que ele demanda. Às vezes, se ele não usa a cadeira de rodas motorizada, ele usa a cadeira manual, imagina o esforço que ele usa no braço para movimentar essa cadeira. Então, isso causa cansaço. Então, às vezes, é necessário dar esse intervalo, permitir esse intervalo para um descanso, para que os músculos possam relaxar e ele possa, assim, novamente, voltar, se sentir motivado para realizar a atividade. É difícil, mas a gente só sabe disso porque a gente busca esse conhecimento. Né? Eu sabia disso antes de entrar no MEC, eu não sabia. Eu achava que a pessoa com deficiência física bastava ter a cadeira motorizada, seria o ideal. Mas bastava ter a cadeira e estava resolvido. Não está. Imagina circular pela universidade em espaços onde não há sinalização para o cadeirante. Então, ele vai se arriscar e a gente vê isso. A gente vê isso. Não está vendo agora, porque ainda não voltou 100%. Mas a gente vê isso nas vias onde passam veículos da universidade. Há pessoas que se arriscam nas cadeiras de rodas, porque não existe o espaço para elas circularem. Então, assim, hoje está sendo sanado isso. Você já vê ali na área, até acho que é perto de TO também, na área de fisioterapia, você vê, eles já estão fazendo o caminho com rampa e tal. Mas e quem já vem com essa vivência antes? Quanto não sofreu? Então, assim, são atenções, são minúcias que a gente só vai aprender
buscando. E a gente do NAS está aqui para dar essas orientações, tá? Aí, vamos sair do tempo agora e falar sobre a questão do desenvolvimento das atividades. Nessa questão, a orientação que a gente dá é de que o professor ele permita que o estudante possa fazer uso da tecnologia assistiva que ele dispuser, né, para tal, ou seja, o uso do celular, ou de um notebook, ou um tablet, ou se é um estudante que precisa de um apoio de um bolsista, e caso o NASC tenha disponibilidade, um bolsista ledor transcritor, que é o papel desse apoio, é justamente, já que o estudante tem uma deficiência visual, por exemplo, ele não vai ter condições de fazer os registros ao mesmo tempo que ele está ali prestando atenção ao que o professor está falando. Então, o papel do bolsista, ledor, transcritor é esse, é poder escrever, fazer mapas mentais ou resumos, ou fazer leitura para que esse estudante possa ir assimilando aquele conteúdo que está sendo trabalhado. Então, o professor precisa ter essa consciência que se ele está usando o celular, ele não está tendo o privilégio de usar aquele equipamento, porque aquele equipamento funciona como uma extensão de um sentido dele que ele não tem, por exemplo, a visão. Se for um estudante surdo, que faça uso da Libras, que ele possa ter o apoio, sim, desde que a gente tenha disponibilidade, porque, como eu disse, nós temos 11, se não me engano, intérpretes de Libras no setor, para toda a instituição. Não é para o curso A ou B. Então, é preciso ter essa consciência. Mas, quando há disponibilidade, permitir, sim, que o intérprete esteja ali presente, fazendo essa ponte, assim como as meninas estão aqui, Beth e Monique, né? Sendo a voz, né? Sendo a voz, o instrumento do professor Antônio, ou quem mais que tenha a necessidade, da Libras, né? Dessa linguagem, daquilo que eu estou falando, daquilo que eu estou passando para vocês. Mais um adendo, que assim, eu não vou trazer o trabalho de todo mundo, mas nessa questão dos intérpretes, deixando claro que não é porque o estudante tem um intérprete que está resolvido os problemas. Não precisa fazer mais nada. Eu sou a professora da disciplina, mas ele tem um intérprete. O intérprete não é o professor dele, tá? O intérprete é a ponte de comunicação, é que vai facilitar essa comunicação entre um e outro. Então, o papel de ensinar sempre a qualquer estudante é do professor. A gente precisa frisar isso, porque a gente acha, às vezes, confortável ter um apoio do NASC, seja de bolsista, ledor, transcritor, de intérprete ou do que for, e está resolvido o problema. Eu continuo do jeito que eu sempre estive, desenvolvendo minha prática. Não é assim. Se eu estiver sendo dura com alguns, mas eu sou professora, eu estou falando com base na minha experiência, pouca, porque eu não passei tanto tempo na sala de aula. Mas, assim, o papel de ensinar é meu, independente de eu ter o bolsista ou não, de eu ter um estagiário, de eu ter um intérprete. Sou eu que preciso ensinar, porque eu é que sou a ponte do conhecimento entre o que eu sei e o que o estudante precisa desenvolver. E não quem está ali apoiando, tá? Então, que isso fique claro. Tem estudante que pode, sim, usar. A gente tem uma estudante, que eu não sei se ela ainda faz uso, em pedagogia, da máquina de escrever Perkins, que é a máquina que escreve em braille. Imagina você estar na sala de aula e essa estudante, ela usa essa máquina para digitar, né? Minimamente, é como se ela estivesse escrevendo à mão. A máquina é a mão dela, é a escrita dela, o manual dela, do que o professor está explicando na sala de aula. É complicado? Pode ser complicado, porque não deve ser uma máquina silenciosa. Acho que ainda não desenvolveram. Mas é uma necessidade, eu preciso respeitar isso. Eu preciso permitir isso. O estudante com descalculia tem dificuldade em elaborar as expressões matemáticas, ele não vai usar. Se ele usar a calculadora, ele não vai estar burlando, né, uma regra. Aí, para isso, existem, vamos dizer assim, o diálogo para que esse estudante que precisa fazer uso daquele instrumento, né, ele use de forma apenas a auxiliá-lo, não a dar a resposta que é ele que tem que pensar e buscar e correr atrás. Mas é para mediar essa necessidade que ele tem, que isso fique claro.
chegamos a um outro ponto de orientação que é voltado para o conteúdo. Né? O que é isso? Que conteúdos são esses? Ao que eu estou me referindo? Ao currículo? Bom, nesse tópico, é apresentar o material de forma adaptada, de modo a diminuir, por exemplo, se você apresenta uma avaliação, diminuir o número de o enunciado, não fazer aqueles enunciados enormes que trazem mais um texto antes de você cobrar do estudante o que ele precisa responder. O estudante com TDAH, o próprio nome do transtorno já diz, déficit de atenção. Então, ele demora, ele não se concentra facilmente, ele perde o foco facilmente. Então, é preciso ter esse cuidado, esse olhar diferenciado e entender que se você coloca muitos distratores, vamos dizer assim, elementos que estão ali apenas para confundir, de fato, esse aluno vai se confundir. E o nosso papel é confundir os estudantes? Não. O nosso papel é formar bem os estudantes. Exigir, sim, né? Mas respeitando as particularidades. Não esqueçamos nunca disso. Tá? Se você vai apresentar para um estudante, que outro tipo de adaptação eu posso citar aqui? O estudante com deficiência visual usa o leitor de tela. Né? Então, leitor de tela, tudo que está sendo projetado, seja na tela do celular, ou do tablet, ou do notebook, esse programa ele vai ler, né, vai oralizar o que está escrito ali para o estudante cego. Isso é fundamental para o estudante, porque não é porque ele é cego que só o braille, ele só vai fazer uso de braille. Até porque, se a gente for pensar bem, imagina o estudante só usar o braille. A quantidade de material escrito que a gente trabalha dentro da universidade, nos cursos. Né? O curso de pedagogia que eu digo, quantas leituras os estudantes não fazem dentro de um curso de ciências humanas? Né? Não vou falar só de pedagogia, porque eu fico puxando a sardinha para o meu lado, me desculpem, mas o curso de ciências humanas, né? As licenciaturas, trabalham com muito material escrito, com muito texto, muita leitura. Então, esse estudante só depender do braille, ele não vai... Há quantos anos ele vai passar para se formar? A gente tem que ter essa consciência. Então, o leitor de tela é fundamental, ou o bolsista, poeta, ou uma tecnologia que sirva, né, de modo que atenda, que contemple essa necessidade dele. E aí a gente precisa trabalhar nessa perspectiva. A Aniele está aqui presente, acho que ela ainda está, eu não olhei. Eu preciso dizer alguns elementos no slide, porque ela não está vendo, ela está ouvindo o que eu estou falando, e ela precisa construir esse pensamento subjetivamente, ela tem que mentalizar o que eu estou dizendo. Então, se eu não tiver esse cuidado, imagina na sala dela eu trazer um gráfico, ou trazer uma tabela, ou trazer imagens, e não explicar minimamente o que é que está naquela, que elementos constituem aquela imagem. Se trazer um quadro de um artista, né, cheio de representações de cores, e eu não explicar minimamente o que é que está sendo representado ali, como que ela vai absorver esse conhecimento? Um estudante surdo, se ele fizer o uso da Libras, se não tiver a janela de Libras ou a legendagem, como que ele vai entender o que está sendo falado ali naquele vídeo? Então, assim, é ser bonzinho? Não é. É ser coerente. É uma necessidade, é para que ele assimile para que ele compreenda o que eu estou trazendo, é uma necessidade. Estou chegando ao fim, tá, gente? Orientações voltadas para a questão da resposta. O que é isso? Resposta para as provas? Não, gente. É flexibilizar, né, as formas que o aluno, o estudante, pode usar para responder ao que é solicitado. Ou seja, por exemplo, se você traz um material, permitir que você vai aplicar uma prova, você quer verificar o conhecimento, avaliações, atividades em grupo ou individuais. É você flexibilizar o formato como esse estudante que tem a deficiência possa apresentar esse conteúdo. De que forma? Através de seminários ou de plataformas, o WhatsApp. Hoje a internet a gente usa muito esses equipamentos, essas mídias sociais. Então, permitir que ele faça uma gravação usando o WhatsApp, enfim,
possibilitar essa flexibilização, não engessar a forma de exigir, né, de cobrar o estudante no conhecimento, porque o estudante, às vezes, ele não consegue ter uma desenvoltura quando ele está na frente dos colegas, porque ele tem essa dificuldade de se relacionar, e isso acontece muito com os nossos estudantes. Então, respeitar essa característica, que não é vamos dizer assim, não é um privilégio que você está cedendo, e não é um estudante não está fazendo corpo mole que não quer apresentar na frente de todo mundo. Muitas vezes é da característica da deficiência, ele tem essa dificuldade, ele trava, não fala, ele pode até surtar, ter um ataque, passa mal mesmo, porque não consegue se desenvolver ali e ser fluente, coerente na fala, com tantas pessoas o observando. Ele vira o centro da atenção, das atenções, então isso choca. É preciso ser flexível, minimamente, tá? E uma outra orientação que a gente dá, é lógico que eu não consigo abarcar todas as orientações, como eu disse a vocês, porque são muitas, mas uma outra orientação que a gente dá é relacionada ao contexto, né? O que é isso? São modificações no ambiente do aluno. Temos estudantes que têm essa dificuldade, né? O barulho incomoda. Incomoda porque ele é chato? Não, é porque a mente, né? Há um turbilhão de mensagens em sua mente e ele não consegue se concentrar, ele perde o foco, ele não consegue resgatar o conhecimento que ele precisa. Então, muitos estudantes carecem de fazer, por exemplo, uma avaliação no ambiente separado da turma. Aí eu vou deixar o aluno sozinho fazer a prova sem ninguém e ele vai colar. Não, nesse caso, você, como professor, pode fazer esse acompanhamento ou solicitar na própria coordenação, no departamento, alguém que tenha disponibilidade para acompanhar esse estudante, porque não é largar ele num ambiente sozinho e ele vai fazer a prova do jeito que ele quiser. Não, é só para eliminar esses ruídos, esses distratores que interferem, né, no foco, na concentração que ele precisa ter. E isso a gente orienta tanto para estudante com TDAH, como estudante que tem um autismo. Então, os que demandam mais esse tipo de ação. Outra questão em relação ao posicionamento do estudante na sala de aula, o estudante às vezes necessita ficar mais na frente ou mais ao fundo por causa da visualização ou por causa do som, né, da iluminação. Um estudante que faz leitura labial, ele precisa ter uma boa iluminação para poder, aquela luz forte em cima do professor vai ofuscar, né, a face desse professor e essa região aqui, né, dos lábios, para poder ele fazer a leitura. Ou um professor, ou eu, por exemplo, falando acelerado, imagina a dificuldade para esse estudante acompanhar. Então, são questões que a gente vai, né, se moldando e precisa de um outro para orientar, porque a gente não aprende isso assim, imaginando, simplesmente pensando, né? Deixa eu ver o que mais que eu posso falar sobre isso. Em relação a casos de alterar, você apresenta uma avaliação para o estudante, alterar a diagramação ou a formatação do texto, ou se estiver passando um slide, porque muitos estudantes com baixa visão, se você bota, dependendo do fundo do slide, a cor que você bota de fundo do slide, sem um contraste, aquilo ali ele não consegue visualizar. O estudante com baixa visão sofre muito isso. Ou uma fonte pequena demais, ele não consegue visualizar. Então, essa necessidade de modificar essa formatação, ampliar essa fonte, mudar essa fonte, são orientações mais específicas que a gente dá para cada caso. Não são todos, como eu já disse, há estudantes nossos com deficiência, com baixa visão, que não carecem dessas adequações, mas há outros que é fundamental. Tá certo? Pode passar, Vanessa. Tá chegando ao fim, viu, gente? Eu não quero cansar muito vocês, mas são tantas informações que eu não posso deixar passar. Orientações acadêmicas, outras orientações, né, para além daquelas que eu já citei agora no slide anterior. Antecipação de material didático, isso é fundamental, porque o estudante,
quando ele tem acesso a esse material antes da aula que vai ser apresentada, além de um estudante que tem questões, dificuldade de concentração, de foco, que precisa ler várias vezes, e às vezes lê várias vezes e esquece. Então, se ele tem acesso a esse material com antecedência, isso pode minimizar essa dificuldade que ele tem. E aí, talvez na sala de aula, na hora da aula, ele vai trazer só as dúvidas, ou ele vai entender melhor aquilo que o professor está falando, porque ele vai associar com aquilo que ele leu. Então, é importante antecipar esse material. A gente pede em todas as nossas orientações. Atendimento individualizado, o que é isso? É um divã? Vou atender o estudante? Como? É o diálogo, minha gente. Se eu não conversar com a Aniele, se eu não conversar com o Josué, eu sou professora, como que eu vou saber se daquela forma que eu estou fazendo, ele está satisfazendo minimamente a sua necessidade? Porque é só ele para dizer se está sendo efetivo ou não, está sendo legal. Não, estou acompanhando. Só ele para dizer. Nada do que eu disser aqui, eu posso passar para vocês todo o conhecimento que a gente até hoje adquiriu, porque não é tudo. Nada disso vai ser efetivo se esse estudante, você não tiver esse mínimo diálogo. Permitir a gravação das aulas, isso é importante, porque, assim, o estudante, quando ele tem acesso às aulas num outro momento, ele pode, sim, aquela dificuldade que ele teve durante a aula, ele pode sanar depois. Mas a gente não condiciona isso, né? A gente não determina isso. Isso tem que ser um acordo entre o estudante e o professor, porque há que se respeitar o direito, né, autoral, que o direito que o professor tem, que o indivíduo tem, de querer ter suas imagens, né, de ter sua aula gravada, de ter seu material fotografado. Mas a gente orienta que tanto o professor, se ele assim concordar, o estudante vai se comprometer a usar aquilo ali apenas para questões acadêmicas, que não é para ele sair replicando para os colegas, é para estudo dele. Mas aí é um acordo entre as partes, a gente não impõe isso. Fazer registro num quadro, fornecer feedback constante é fundamental, porque o estudante às vezes está ali, não consegue ter aquela comunicação com o professor, então às vezes a gente que tem que puxar a participação dessa pessoa e não esperar que ele participe sempre. Motivar isso é fundamental. Às vezes o estudante está ali e quando você o chama para, né, traz ele para participar, ele se sente importante e ele desenvolve. A gente acha que ele não vai se desenvolver, mas ele se desenvolve. Pode passar, Vanessa. São as últimas orientações, tá? A questão é atitudinal, que eu achei importante trazer. Orientações voltadas para acessibilidade atitudinal. O que é isso? Eu já citei ao longo da minha fala, né, algumas posturas, algumas atitudes que são características de acessibilidade para a pessoa com deficiência, mas eu destaquei esses dois. Por exemplo, para estudantes que fazem a leitura labial ou usam a legendagem, é impossível anotar ao mesmo tempo em que eles estão lendo, fazendo a leitura labial, ou lendo a legenda. Então, assim, é impossível fazer isso ao mesmo tempo, nem a gente consegue, e às vezes faz, mas sai um rabisco que às vezes a gente nem a gente entende. Então, ter essa consciência. A postura é importante. E quando falar de frente para o estudante. Não é porque ele é surdo que você vai se dirigir para outra pessoa e ele está ali aleatoriamente. Não, você tem que se dirigir à pessoa. Você está lidando, está tratando com ele. E não só o surdo, qualquer estudante. É importante esse trato. Não obstruir a visualização dos seus lábios, né, para não botar a mão, não usar uma máscara que cubra, a gente orienta nessas questões. Também não precisa aumentar o tom de voz, não precisa gritar, ele é surdo, eu vou gritar. Não vai adiantar lá. Você vai incomodar todos que estão ali e não vai servir para nada. Tá? E durante eventos presenciais, daí essa é uma orientação específica para estudantes com deficiência visual, principalmente, você ter esse cuidado de nomear quem está falando. Porque às vezes na sala de aula você promove uma atividade e aí todo mundo começa a falar. Imagina todo mundo falando, o estudante cego vai ficar perdido. E também o estudante surdo pode ficar perdido, o estudante com
com autismo vai ficar perdido, fica todo mundo falando. Isso provoca uma confusão mental. E ele não vai conseguir absorver o que está sendo discutido. Então, poder cada um falar um por vez, você ter esse controle, respeitando que há aquele estudante que precisa que cada um fale de uma vez, assim, um de cada vez, e dizer quem é que está falando, porque é porque eu sou cega que eu não preciso saber quem está falando. Preciso, sim. Eu faço parte da turma. Eu tenho, de alguma forma, me relaciono com essas pessoas. Então, é importante ter esse respeito. Pode passar, Vanessa. Aqui nesse slide eu só trouxe os nossos contatos, né, que são os contatos de e-mail. São muitos, eu acho que não preciso falar. Qualquer coisa a gente disponibiliza no chat ou vocês tiram uma foto, porque é de cada setor, da coordenação, o e-mail da coordenação, o e-mail do setor de apoio técnico administrativo, do setor de acessibilidade comunicacional, que é fundamental, porque quando você precisa de um intérprete, de um tradutor intérprete de Libras, existe um e-mail específico para atender essa demanda, porque eles têm uma agenda, e não é assim, eu preciso e vou pedir de qualquer jeito. Existe o contato do serviço da nossa equipe, que é o setor de atendimento em acessibilidade e inclusão educacional, o e-mail do setor de estudos e assessoria pedagógica, que eu falei para vocês, com a servidora Socorro, do laboratório, que é fundamental ter esse e-mail, porque as adaptações de material que você não consegue desenvolver, um texto acessível, em formato acessível, você não sabe fazer essa conversão, que o texto ideal é quando ele está em PDF acessível, sem ser imagem, o laboratório faz esse trabalho. Existem critérios, mas você pode encaminhar e seguindo esses critérios, o estudante vai ter esse material a partir do momento que o professor disponibiliza, ou o próprio estudante. E os nossos telefones, que esses eu realmente vou falar, que é o da sala da coordenação, 21 26 3003, e o da sala onde ficam os intérpretes e a equipe de atendimento, que é o 21 26 3002. Pode passar, Vanessa. Bem, chegamos ao fim, eu sei que foi puxado, foi muita informação, mas eu precisava trazer esses elementos, e isso aqui eu trouxe para a gente refletir. Parar, fazer essa leitura, pensar sobre e, de fato, refletir, tá? Historicamente, se a gente for fazer um levantamento, né, do contexto histórico, a humanidade ela sempre teve uma dificuldade para aceitar a heterogeneidade humana. E, em se tratando das pessoas com deficiência, isso foi exacerbado de forma muito negativa. Então, as pessoas com deficiência eram concebidas como anormais, doentes ou loucas. E as pessoas com deficiência, elas têm as suas especificidades diferenciadas, mas daquelas que não têm, por isso elas precisam, né, das adequações, têm os seus modos de aprender, e isso precisa ser respeitado. Não podem ser equiparados, a gente não pode comparar uma pessoa com deficiência com quem não tem, ou quem tem uma deficiência com quem tem outra, porque nós, enquanto seres humanos, não somos, não é cabível que a gente faça esse tipo de comparação. Então, não são equivalentes de fato. A riqueza de um país, de uma sociedade, ela é constituída pelas diferenças, né, entre as pessoas. Então, vamos desmistificar, né, a questão do deficiente. Ele não é anormal, ele não é inacessível, ele é uma pessoa como outra qualquer, e vamos desconstruir essa ideia de igualar os desiguais. Nós somos diferentes e precisamos respeitar essas diferenças. Então, se eu estou lidando com inclusão, eu não posso ter essa ideia de que eu vou igualar as pessoas, tá? Porque não existe, não tem como igualar. A heterogeneidade está aí, é com essa diversidade, essa diferença que a gente tem que saber trabalhar. E não querer equalizar, padronizar, normatizar ninguém, tá? Acho que é isso. Muito obrigada. Desculpe se eu fui cansativa, se vocês se cansaram, mas é muita informação. Muito obrigada. É o que eu sei dizer. Muito obrigada. E a gente está aberto para
outros momentos, porque, do mesmo modo que eu falei do trabalho da equipe, para vocês conhecerem o trabalho das intérpretes, seria fundamental um outro momento, conhecer todos os outros trabalhos desenvolvidos no NAC, seria necessário muitos momentos como esse, porque não consigo dar conta de tanta coisa, de tanta especificidade num único momento, né? Mas muito obrigada pela atenção e qualquer dúvida que eu souber responder, estou aqui, disponível. Ok, Kátia. Kátia, muitos agradecimentos aí no chat para você. E tem uma dúvida, não sei se mais alguém, tem umas pessoas que levantaram a mão aqui, mas eu vou colocar aqui a dúvida da Érica Brito, não sei se é professora ou se é profissional técnico, mas eu vou colocar aqui, tá no chat novamente aqui embaixo, só para você ver. Com retorno 100% presencial, muitos docentes deixarão de disponibilizar material de estudo em momento prévio à aula. Temos como exigir que o docente disponibilize tal material antecipadamente aos estudantes, PCD? Não só através do NAS, assim, eu acho que, eu não sei se é Érica, se é a Érica que eu estou pensando do NEAP, eu não sei, mas enfim. É o ideal, né? A gente pode solicitar. Não tenho como afirmar esse professor. Primeiro, não tenho como dizer nem garantir que o professor, antes do início das suas aulas, antes de assumir a disciplina, ele vai estar com o material todo pronto. Às vezes, o professor inicia uma cadeira, uma disciplina, e ele ainda não tem todo o material pronto, ele tem uma parte. Mas sim, a gente pode solicitar que esse professor disponibilize pelo menos os primeiros materiais. E esses materiais que não estejam acessíveis precisam ser previamente disponibilizados para adaptações, adequações. Por isso que eu citei tanto o trabalho do laboratório, porque são eles que fazem, mas a gente tem que lembrar que o laboratório só tem com poucos servidores, e precisa atender a todos os cursos. Então, quanto mais antecedência você encaminha esse material para essa adaptação, caso não seja um material acessível, né, adaptado, quanto mais antecedência, melhor, porque eles têm condição de atender e repassar para o estudante. Existem os critérios, tudo, vocês podem ver isso no nosso site, né? Ou entrar em contato com o laboratório e a gente pode detalhar isso melhor. Mas, assim, seria o ideal que todo professor tivesse essa consciência. Muitos não têm, porque ainda não tiveram estudantes com deficiência. Também ainda tem isso. Uma coisa que eu não falei, fugi muito do roteiro, acho que as meninas viram isso, né? Mas, porque a gente vai lembrando de coisas e esquecendo outras. Mas, assim, às vezes a gente recebe do professor uma queixa de... Hoje mesmo a gente recebeu, né, uma queixa de um professor de que por que só agora, o semestre está acabando em alguns, né? Por que só agora receberam orientações de determinado estudante? Bom, primeiro, porque só agora o estudante buscou o NAS. Porque só agora que a gente soube desse estudante que precisava dessas orientações e teve esse atendimento. Ah, mas estava na caderneta. Sim, chega na caderneta do professor antes que a gente saiba, principalmente quando é aluno que está tendo acesso à instituição agora. Porque a gente não recebe automaticamente essa informação. Quem recebe primeiro, de fato, são vocês, professores. Porque quando efetiva a matrícula, vocês vão ter acesso aos nomes dos alunos naquela disciplina e automaticamente quem se autodeclarou, né, tem no SIGA isso, essa autodeclaração, o estudante ele sempre preenche esse formulário e aí ele se autodeclarou com deficiência. Então, vocês estão tendo acesso a essa informação primeiro do que a gente, muitas vezes, principalmente quando é aluno que está entrando agora. A gente tem informação daqueles que a gente já acompanha. E quando não é esse caso, a gente não tem informação nenhuma porque é aluno que nunca buscou o NAS. E mesmo que a gente tenha a listagem do STI, a gente não tem condição de estar ligando ou mandando e-mail para cada um da lista, porque seria um trabalho de várias pessoas e não de uma equipe, de 5 profissionais. Né? Então, assim, tem que ter essa consciência, seria maravilhoso se cada professor pudesse disponibilizar. Isso não é um benefício só para estudante que tem deficiência. Se a gente parar para pensar, todo estudante deveria poder ter acesso a esse material com antecedência, porque todo estudante poderia ter, sim,
a possibilidade de se desenvolver muito melhor a partir desse acesso antecipado ao material. Eu vou disponibilizar tudo e o estudante não vai fazer nada, não, mas o principal material, aquilo que você vai cobrar, é o minimamente é isso que a gente pede que o professor disponibilize. Isso não é... Eu vou sempre bater nessa tecla. Eu estou falando agora enquanto pedagoga também, tá? Minimamente é o meu papel. Tá? Eu estou ali para ensinar, para fazer esse aluno se desenvolver. Então, eu tenho que buscar elementos onde eu possa, sim, facilitar para esse estudante a busca. Não vou facilitar a aprendizagem, não é isso, né? Então eu vou dar qualquer coisa. Vou minimizar o que eu tenho que ensinar, o conteúdo, porque eu tenho um estudante com deficiência. Não é isso. Mas eu tenho que flexibilizar e entender as características e as necessidades daquele estudante e aí sim tentar naquilo que eu sei, o que eu posso fazer. Mas eu não sei, nunca tive um estudante com deficiência. Então busque quem possa te dar essa orientação. Já disse, nós temos vários parceiros. O NASCE não consegue estar o tempo todo em todo lugar. Então, mas vocês podem sim nos buscar e em algum momento a gente vai dar um retorno e uma resposta. Eu não sei se eu contemplei, acho que eu misturei um pouco as informações, mas eu creio que é isso. Uma última pergunta aqui para a gente encerrar, né, devido ao tempo, Kátia. Aí tem uma Jocilene Otília, que ela pergunta porque as coordenações não recebem as informações sobre os discentes do curso com deficiência. Pois é, Jocilene, eu queria saber qual coordenação que não está recebendo. É porque o estudante... foi agora que vocês receberam essa informação? Porque, assim, como eu disse, estava lá no fluxograma. A partir do momento que a gente constrói o documento, que a gente atende o estudante, verifica a necessidade e constrói o documento com orientações, a gente disponibiliza esse material para toda a coordenação daquele estudante que acompanhamos. Se vocês não estão recebendo, se as coordenações não estão recebendo, minimamente é porque esse estudante não é acompanhado pelo NASCE, como eu já disse. Não dá para a gente dar orientação em cima de algo que a gente só sabe que ele tem deficiência, mas primeiro a gente não conversou, a gente não sabe da história de vida desse estudante, dessa pessoa, nem a gente tem o laudo. E sem o laudo, a gente não consegue trabalhar, entendeu? Porque a gente precisa ter esse respaldo de garantir que, de fato, a gente está atendendo a quem tem a deficiência. Então, assim, se ainda não recebeu, sinaliza, a gente também se coloca assim. Você pode, sim... Peço desculpa, deixa eu reformular minha pergunta, então. Veja só, a minha pergunta, boa tarde a todos, a minha pergunta é o seguinte, eu tenho alunos com deficiência e esses alunos, a coordenação não foi informada sobre a existência desses alunos com deficiência. Então, assim, a coordenação é pega de surpresa. Quando algum professor chega para mim e diz assim, Jocilene, tem um aluno com necessidades especiais na minha turma. Então, assim, a coordenação fica sendo a última pessoa a saber. E aí, assim, o professor nem nesse período remoto, por exemplo, o professor não tinha nem como identificar as necessidades desse aluno, porque o presencial é completamente diferente. E acabou que a coordenação ficou sabendo pelo professor que esse aluno estava lá, e aí, no meio do semestre, porque o professor também nem atentou lá a informação de que estava lá no SIGA dele, porque para a coordenação não aparece. Pronto, mas nesse caso, Jocilene, também é possível encaminhar o e-mail para o NASCE, indicando o nome do estudante, e nós sim enviamos uma carta convite. Eu acho que foi isso que faltou, né? Eu não falei isso. Quando vocês sinalizam para a gente, vocês coordenação ou professores, que há aqueles estudantes, vocês mandam o nome e a gente vai enviar uma carta convite com o link do formulário que ele vai preencher para que a gente faça essa escuta, que é a triagem, e daí sim construa as orientações e repassem para quem é de direito, né, de fato, para ter esse conhecimento, tá certo? Então, não se preocupe, não tem a informação, não recebeu, mas passa para a gente quem são esses estudantes, e a gente vai sim fazer essa busca, e se ele tiver interesse, né, não esqueçam disso. Às vezes o estudante diz que não quer adequação, que não precisa, e não precisa desse acompanhamento, mas ainda assim a gente dá uma resposta a vocês, dizendo que o estudante A, B, C, disse que não precisava do acompanhamento e, portanto, não foram construídas orientações específicas para esse, tá certo? Kátia, vou pedir
Eu vou pedir licença à professora Alba, que estava na frente aqui, mas porque, enquanto vice-coordenadora, eu queria complementar também essa resposta à professora Jacilene. Eu entendo também que ela esteja tratando de questões a nível de informação, o próprio curso não saber que tem um estudante com deficiência. E aí a gente percebe claramente, né? Porque o primeiro lugar que precisa saber do seu estudante é o curso. E então a gente, enquanto núcleo de acessibilidade, tem buscado a Superintendência de Informação, a STI, exatamente para alinhar que essas informações cheguem de fato a quem é de direito ao conhecimento. Então, é de direito de conhecimento a coordenação. Agora, lembrando, né, isso Kátia salientou, eu reforço, nós temos estudantes cotistas, então esses estudantes eles já são, né, declarados para a universidade, mas existe uma autodeclaração no SIGA, que é esse sistema que faz com que ele apareça para os professores que ele é pessoa com deficiência. Então, nós temos os estudantes com deficiência que entram pela ampla concorrência, então eles não são autodeclarados, né, à universidade por cota, e tem esses, como a Kátia falou, que não querem se autodeclarar enquanto pessoas com deficiências, ou com necessidades específicas. Eles compreendem que a necessidade deles, não é, para eles, não precisa de nenhuma adaptação. E aí, claro, se o professor que está ali na lida com ele percebe que há, sim, uma necessidade, então o próprio professor pode buscar o núcleo, né, saber algumas orientações, e aí a gente vai trabalhar, lógico, com o direito do aluno, né, do que ele, como ele quer ser tratado. Agora, a gente, enquanto instituição, de fato, professora, nós estamos aí tentando reformular esse processo, porque é preciso que chegue para as coordenações de curso essa informação, anterior, inclusive, aos professores, para que os coordenadores de cursos possam trabalhar com os seus professores. Uma outra coisa que o NAS está identificando, né, e foi fala até de um curso específico, é que, às vezes, os professores eles estão predispostos a receber um aluno com deficiência. Por exemplo, nós temos um aluno num curso no primeiro período, e ele vai até a formação. Então, ele pode ser aluno de qualquer professor de outro período do curso. Então, esses professores, às vezes, nem sabem que tem um aluno com deficiência visual, por exemplo, no curso. E aí se é pego de surpresa. Mas como de surpresa? Se esse aluno já passou pelo primeiro, segundo período, às vezes já está indo para o terceiro período no curso, sabe? Então, a gente precisa, de fato, ir alinhando. Estamos chegando junto também da Prograde, aí junto com o Fórum dos Coordenadores, para uma participação mais ativa do Núcleo de Acessibilidade, trazendo essas questões, até porque essa informação, por exemplo, a gente do Núcleo entendia que a coordenação já recebia. E aí, pelos coordenadores de cursos, é que a gente está percebendo que não chega para o coordenador, chega para os professores, mas não para os coordenadores. Então, de fato, é algo que a gente vai alinhando com o STI e melhorando essa situação, tá bom? Agradeço a colocação, porque é mais um ponto a reforçar. A professora Alba é Alba? Professora Alba. Trabalho no NEAP, daqui do Centro Acadêmico do Agreste. Primeiro, eu gostaria de agradecer à Kátia, né, pela exposição, pelo dinamismo que vem trazendo aí, até nos deixando mais motivados com esse trabalho com a pessoa com deficiência. A gente aqui tem uma carência enorme, né, com relação a tanto a profissionais, também quanto a questão de formação, mesmo a gente tendo buscado, está indo atrás também, mas a gente precisa estreitar esses laços, como nasce Recife, precisa estreitar esses laços com essa equipe multifuncional, com essa equipe, né, multidisciplinar que vocês têm aí, é necessário, não só o NEAP Caruaru, mas todos os outros NEAPs, principalmente agora com esses estudos planejados, que a gente com certeza vai receber estudantes com e também sem deficiência. Uma das questões que eu queria levantar é com relação à avaliação, particularmente com relação à prova. Você falou de dilação de tempo, né, com relação dilação de tempo, que a própria resolução ela coloca, falou também da diminuição, né, da facilitação de ser mais pontual, mais conciso nas questões, isso não só para a pessoa com deficiência, mas também com deficiência, eu acho que tem que seguir
esse mesmo propósito. Aí a minha pergunta é com relação à prova mesmo. Ela pode ser mais fácil ou ela tem que seguir o mesmo nível? Não, com certeza, o que tem que ser feito é a adequação. Quando a gente fala adaptação da prova, assim, eu não posso diminuir o nível de exigência porque ele tem a deficiência. Agora, eu tenho que ter a consciência de como que eu vou fazer essa exigência. Então, se eu estou fazendo, eu dei até o exemplo, né? Um enunciado muito grande tem determinadas deficiências, especificidades. Eu vou tentar ser o mais rápido possível, Karina. Tem determinadas especificidades que o estudante, ele só lendo aquele enunciado, no final, quando ele chegar, ele já se perdeu. Então, o que é que a gente orienta? Fracione isso, não é? Não precisa exigir tudo numa só questão. Fracione, né, os enunciados, seja mais objetivo, mas isso de maneira alguma diminuir o nível, porque a prova, todo mundo está ali para ter, para ser formado, vão ter a mesma formação. Então, não é facilitar nesse aspecto, que para mim seria um aspecto negativo, porque você está perdendo, o estudante está perdendo. A partir do momento que a gente facilita para ele está perdendo, porque quando ele se formar, ele vai ter esse déficit, porque ele não teve a formação da mesma forma que os outros. O que precisa é adequar, adaptar. Isso não tem nada a ver, realmente, não se deve fazer essa associação em relação então eu vou facilitar, eu vou ser mais legal, e isso é ser bonzinho, isso é ajudar o estudante, porque a gente está condenando esse estudante, porque quando ele sair formado, imagina, tá entendendo? Então, de forma alguma, existem possibilidades, e para isso a gente está disponível para dar mais orientações, porque eu acho que o tempo, de fato, estourou completamente. Obrigada, Kátia, obrigada. É bom que tu já sabe o que é. Larissa, você quer falar? Tá seu áudio também. Veja. Gente, então, queria agradecer, antes de passar a palavra final para o professor Antônio, para fechar aqui esse momento, né, eu queria agradecer mais uma vez ao NASCE por essa parceria, né, dizer que hoje a intenção foi realmente criar esse momento de troca, né, de entender o fluxo do NASCE dentro da instituição, para a gente perceber de que modo o estudante pode chegar e o que é que ele vai obter, né, de apoio, e também de como aqui nós, docentes, enquanto pesquisadores, extensionistas, como é que a gente pode chegar junto desse processo, né? Que, na verdade, a gente se vê como co-participante, né? Junto ao NASCE, né? E o projeto de extensão Incluir, ele tem esse objetivo, né? De estar junto com os profissionais, né? Os professores que estão dentro do grupo, oferecer aí, através das atividades de ensino, de pesquisa e de extensão, o que a gente pode, de alguma forma, auxiliar, né, nesse processo de inclusão. E aí, Vanessa, tu abres aí, por favor. Aí, nesse sentido, aproveitando um pouquinho aí, o finalzinho, né, Kátia? A gente falar sobre o projeto, que ele existe aqui no FPE Recife, no Campus Recife, e ele tem sido feito, né, a partir dos encaminhamentos do NASCE, e também os próprios estudantes, eles têm nos procurado para a gente fazer avaliação, né, ver essa questão do laudo, a gente faz avaliação das capacidades, né, das potencialidades, além das limitações que a gente já sabe que existem, e com a presença, né, e a identificação dessas limitações, a gente vai pensar nesses apoios, nas tecnologias assistivas, né, nas adaptações que a gente traz da ergonomia, com a parte de análise ergonômica, né, e das recomendações, e aí a gente está junto com vocês aí nesse processo, tá? Hoje a gente tem estudantes que estão sendo acompanhados no projeto, a gente está muito vendo essa parte, né, das tecnologias, isso é uma demanda muito grande, da integração da tecnologia dentro dessa sala de aula, né, que o estudante possa circular no campus também, não só na sala de aula, mas realizar suas ocupações, que são se alimentar, né, ir ao banheiro, e às vezes a pessoa com deficiência, ela está ali na sala de aula, mas ele precisa fazer o lanche, ir ao banheiro, passa o dia na universidade, ou passa um período, e aí a gente vê esse estudante de uma forma mais ampla, tá? Então, se tiver algum estudante que tem interesse
né, de marcar, da gente fazer uma avaliação, de fazer esse acompanhamento, aí fica aí os contatos do projeto e do laboratório, que é o Labitato, né, um laboratório lá, do Centro de Ciências da Saúde, no Departamento de Terapia Ocupacional. No início eu falei, é um projeto interdisciplinar, que conta com o apoio do NASCE e de outras instituições também, com profissionais de várias áreas, né, da saúde, da tecnologia e da educação, tá? Professor Antônio, pode fazer o fechamento. Fique à vontade. Agradeço, viu, a presença de todos e todas hoje. Estou extremamente grata a todos pela participação, parabenizo o evento, a Kátia pela sua explicação muito valiosa e detalhista. Caso tenha necessidade, pode mandar um e-mail para o NASCE, tá bom? Agradeço também a você, Ana, pela organização do projeto Incluir, e pode fazer mais projetos, estamos aqui disponíveis para fazer essa parceria com o CI, que está lá no CE. Então, estamos aqui para estar disponível para fazer acessibilidade de forma geral. Agradeço a intérprete Monique e a Elizabeth. E a Irani também, que está aqui presente. A todos os presentes participantes. Um abraço e é isso, gente. Vocês sabem que a UFPE ela está ampliando o seu número de funcionários e de alunos. Está difícil realizar concurso, alguma seleção simplificada, aí os alunos, a comunidade acadêmica está aumentando e nós precisamos continuar a nossa luta por acessibilidade. É isso. Agora, agradeço e um abraço. Boa tarde, gente. Boa tarde. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau.